Bom, primeiro nós temos que inverter a lógica que tem no Brasil hoje de combate às drogas. A lógica de combate às drogas, não só no Brasil e no mundo, tem sido vista pelo viés da criminalização. Aumenta presídios, aumenta a repressão da polícia, e esse modelo mostrou no mundo que fracassou. Não são as condenações à morte na Indonésia, só para dar um exemplo, que tem resolvido lá o problema do tráfico. Ao contrário, mesmo com condenações à morte, o tráfico tem aumentado. Então, nós temos que mudar a lógica do combate às drogas. Que a lógica da criminalização, a lógica de guerra com militarização cada vez maior, é uma lógica que tem fracassado. Isto é independente do debate sobre legalização ou não. O Uruguai, por exemplo, adotou a legalização como um mecanismo. É uma experiência que tem se mostrado lá, que tem dado certo. Alguns estados norte-americanos, como é o caso do Colorado, da Califórnia, também adotaram essa lógica e essa matriz para o enfrentamento do problema. Me parece que nesses locais tem dado mais certo essa lógica do que a militarização, por exemplo, que tem tido curso no México. Então, o que nós temos que admitir, que encontrar no Brasil hoje é o seguinte: isso é independente de ter debate sobre legalização ou não. É que a lógica da militarização e do aumento da repressão por parte das polícias, principalmente aos usuários, é uma lógica que tem fracassado. Olha, eu sou, por convicção, contrário ao aborto. Mas acho que a lei precisa de modificações. Porque a lei não pode negligenciar uma realidade existente hoje no Brasil. A realidade de que milhares de mulheres hoje no Brasil são obrigadas ao aborto e, por conta disso, são obrigadas a utilizar clínicas clandestinas. Eu, pela minha convicção pessoal e religiosa, sou contra. Mas a lei tem que ser modificada porque a lei não pode negligenciar esta realidade. Então, tenho convicção que que esse debate não pode passar por fundamentalismos. Tem que ter um debate sobre a realidade. O Brasil, a sociedade, o Estado brasileiro, não pode se comportar como alguém, como uma instituição que não vê o que está concretamente ocorrendo. Porque eles estão tentando resolver a consequência, não a causa do problema. Obviamente isso é um apelo populista à realidade que está colocada. Como você mesmo diz, como diz qualquer estatística, não é a idade que hoje está estabelecida que é responsável pela violência no Brasil. Principalmente no seio da juventude. Se nós aumentarmos a idade penal, se nós ampliarmos a idade penal, nós vamos encher os presídios do país de jovens entre 16 e 18 anos. Isto é um descompasso. Se presídio, se prisão fosse a solução para o problema da criminalidade no Brasil, este problema estava resolvido no Brasil, porque o Brasil tem a 4ª população carcerária do planeta. Só que as prisões não ressocializam. Aliás, as prisões, as penitenciárias, têm se tornado faculdades do crime, de aperfeiçoamento do crime. O outro dado é que quem frequenta a penitenciária no Brasil não são os ricos, não são os corruptos, não são aqueles que levam milhões, como foi diagnosticado agora pelo Ministério Público Federal, em operações como a Lava Jato. Não são estes. Quem frequenta as prisões no país são os mais pobres, são os negros, são aqueles que são desprovidos de qualquer direito. Nós vamos ampliar as prisões com a participação e com a presença deles. Esta é uma proposta feita pelos conservadores,
pelos casuístas, por aqueles que são responsáveis pela vanguarda do atraso. Estes que argumentam isto no Brasil querem um retorno do país ao século XIX. Aliás, não saíram do século XIX. Sou favorável, nada mais justo e adequado. Aliás, por que o Estado vai proibir o amor? Independente de onde o amor está. Quais as razões para o Estado proibir qualquer forma de amor? Qualquer forma de amor deve e necessita valer a pena. Esta é um absurdo. Nós temos uma sociedade, nós temos um poder público que ainda não aceita, no século XXI, que as pessoas se amem. A impossibilidade da união civil de pessoas do mesmo sexo é uma proibição feita pelo Estado ao amor. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já avançou mais que o Parlamento em relação a isso, reconhecendo esta possibilidade como interpretação do texto constitucional. Eu não sei onde foi a notícia que eu estava procurando mais à esquerda. Mais à esquerda é impossível. Na verdade, houve um movimento na campanha de 2014, eu me aproximei, eu tive um diálogo com a candidatura da Marina. Mas eu achei um equívoco os rumos que a campanha da Marina adotou, principalmente no segundo turno. Não tinha sentido apoio. Inclusive, aconselhei emitir minha opinião a ela que apoiar a candidatura do Aécio era sepultar a terceira via no Brasil. A campanha de 2014 reforçou a polarização existente hoje no Brasil entre o PT e o PSDB. Tem que surgir uma alternativa para isso em 2018. Né? Eu acho que o PT vai chegar para 2018, na eleição de 2018, muito enfraquecido, né, para a disputa da eleição. As alianças que eu fiz no Amapá, na verdade nós já fizemos alianças, o DEM e o PSDB em 2012 manifestaram apoio à nossa candidatura a prefeito no segundo turno. Apoio que recebemos. O Brasil é cheio de realidades diferentes. Né? A realidade da Amazônia e a realidade de alguns estados do Nordeste, como o Maranhão e como o Amapá, é uma realidade, por exemplo, não é uma realidade de contradição de classe social que tem, por exemplo, em São Paulo, que tem no Rio, que tem em Minas. Né? Aliás, é o velho Marx que diz: a análise unilateral da realidade da mesma forma incorre em erros da conclusão. Eu acho que o meu estado, assim como o Maranhão agora, precisam de uma revolução democrática burguesa. Porque lá, tanto no Amapá quanto no Maranhão eu espero que passe a ter isso com o Flávio Dino e com o governo do Flávio Dino, né, a partir de agora, que representou uma vitória histórica contra uma das mais antigas, se não a mais antiga oligarquia do Brasil, que é a oligarquia Sarney. Vocês não sabem o que é enfrentar Sarney, eu sei o que é isso, né, enfrentar a mais dura oligarquia do país. Né? Então, eu acho que no Amapá nós precisamos também instaurar a república e ter uma revolução democrática burguesa lá. Então, eu, assim, só para me definir, eu reitero, eu não sou, meu perfil não é de outra esquerda. Eu me considero alguém de esquerda e a máxima que eu acho que nós temos que ter é fazer unidade com diferentes e não abrir mão dos princípios que defende. Não, ele nasceu dividido. Eu não acho que é adequado o modelo do PSOL e do PT. O modelo do PT nos anos 80 até tinha uma razão de ser. O PT surge na abertura, no fim da ditadura, na reabertura democrática no Brasil, e então ele se tornou um abrigo para diferentes comunidades eclesiais de base, organizações clandestinas de esquerda e outros setores que acorriam
ao PT. O PSOL não. Ele vem de uma divergência com o PT e se organiza como uma federação de grupos e de tendências. O modelo de tendência poderia ter algum sentido nos anos 70, mas não tem sentido agora. Por isso, eu já fui identificado com tendência interna do PSOL. Não sou mais. Fui formado em tendências internas. Não sou mais. Porque acho que esse modelo não é um modelo adequado para a esquerda do século XXI. A esquerda, eu não posso aceitar um modelo em que tenha um partido, em que eu seja de uma tendência interna e que não conversa com a tua tendência interna, porque o comitê central da minha tendência interna, que tem lugar lá, com perdão da expressão, lá na Caixa Prego, lá na Argentina, me diz que eu não posso conversar com outra tendência. Isso é o fim do mundo. Não tem futuro um modelo desse tipo. Essa é a minha principal crítica. Se o partido continuar com esse modelo, aí ele não terá futuro. A esquerda se divide demais. E a direita tem uma vocação pela unidade. Enquanto a esquerda tiver uma vocação pela divisão, ela não terá sucesso. Eu ganhei a convenção de outubro de dezembro de 2013. A Luciana foi derrotada. Em janeiro nós construímos um pacto interno de unidade, tendo a Luciana como vice, né? Então, na verdade, foi um acordo interno que resultou nisso. Eu não sei como você vai completar a pergunta, mas se você me permitir, já adianto. Nós fizemos a pré-campanha presidencial, eu e a Luciana. Em um determinado momento, eu vi que meu nome não unificava o partido. Então, não tinha por que insistir na pré-candidatura presidencial. Por isso que desisti da pré-candidatura presidencial em nome da Luciana. O partido não estava unificado em torno do meu nome, não iria para a rua, não faria campanha em torno do meu nome, e por isso achei melhor recuar da candidatura em nome da unidade partidária e entregar para a Luciana tocar o barco. Mesmo porque tinha alguns, eu queria propor um determinado debate na campanha presidencial. E o partido queria um outro debate. Eu queria um debate sobre o modelo de país que nós vamos construir nos próximos anos. O partido queria marcar uma posição. Isso é dicotômico com o que eu pensava. E eu acho que não seria honesto de minha parte com o partido insistir em ser candidato. Isso foi uma possibilidade. Agora é o seguinte, a rede não se consolidou e o projeto da rede foi, eu acho que foi praticamente encerrado com a opção que Marina fez no segundo turno da eleição presidencial de 2014. Né? Eu cheguei a dialogar com a candidatura de Marina, mas, enfim, o meu voto primeiro iria apoiar Marina se ela fosse para o segundo turno, mas o meu voto foi em Luciana e eu resolvi não romper com o pessoal e não me manifestar pela candidatura presidencial de Marina ainda no primeiro turno. Né? Então, eu acho que a Marina poderia ser uma alternativa, mas eu acho que esta possibilidade foi perdida porque houve erro nas opções políticas feitas por ela em 2014. Então, o senhor iria apoiar ela, mas acha que ela não conseguiu unificar, como você disse, assim, o país? Não, no primeiro turno eu dialoguei com a candidatura dela, não me manifestei publicamente e apoiaria no segundo turno. Eu não, no primeiro turno da eleição, meu voto foi em Luciana, eu não me envolvi na campanha, porque eu não me sentia à vontade para se envolver na campanha e porque eu também não fui convidado para se envolver na campanha. Mas o meu voto foi em Luciana e resolvi não romper com o PSOL. Eu continuo, embora eu reze para que o PSOL amadureça, para que o PSOL avance como partido político, mas eu queria mudar, mas eu acho que
não tem muitas alternativas no cenário político brasileiro hoje, fora o PSOL. Então, a situação dentro do PSOL já foi resolvida, assim, internamente? Da minha parte, sim. Não sei se da parte do PSOL foi. Eu não tenho participado dos fóruns internos do partido, embora eu esteja me comportando e atuando como parlamentar do PSOL. As minhas posições defendidas aqui no plenário do Senado são as posições do PSOL. As posições, tenho assinado neste ano todos os documentos assinados pela bancada do PSOL. Tenho minhas divergências, resguardo essas divergências ao debate interno. Não, a vida interna e a luta interna do partido foi para mim muito desgastante, não quero me envolver mais na luta interna, nem vou participar da luta interna. E, assim, meu caminho tem sido PSOL. Vamos ter um congresso agora, no final do ano. Eu espero que o partido avance programaticamente nesse congresso.